Perfeito. Então, pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente vai ter uma excelente sessão para discutir um assunto que a gente não discute habitualmente, que é predominância linfocitária no linfoma de Hodgkin. Como a gente comentou antes de iniciar a sessão, é algo que nos interessa muito e nós teremos aí a apresentação da Amanda Farias, nossa residente do segundo ano. Amanda, fica à vontade, por favor. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Meu nome é Amanda, eu sou R2 da hematologia do HU-WC. Hoje eu vou trazer um artigo que foca num subtipo de linfoma de Hodgkin, que é um subtipo com particularidades bem específicas, né? Difere bastante ali do linfoma de Hodgkin que a gente está mais habituado a ver, do clássico, né? E aí eu vou trazer essas especificações hoje. Qualquer coisa podem interromper, tá? Iniciando um pouco com a visão geral da doença de Hodgkin, é uma neoplasia linfóide B, descrita como rara, né, na literatura, mas a gente, por estar no centro de referência, acaba tendo bastante contato. A epidemiologia dos Estados Unidos traz aí cerca de 8.540 casos ao ano. Isso representa mais ou menos ali 10% dos linfomas. É uma doença com distribuição bimodal, vai afetar jovens adultos e vai ter ali um novo pico após os 55 anos. A etiologia não é claramente descrita, mas sabe-se que existem alguns fatores ali que estão envolvidos na fisiopatologia, como a história familiar, né? Existe um maior risco de acontecer a doença em irmãos e em irmãos que sejam gêmeos, né? Então, traz aí um fator genético importante. O vírus Epstein-Barr está envolvido também na patogênese da doença. A imunossupressão também determina ali um fator, principalmente o HIV, imunossupressões mais profundas. E tem algumas infecções infantis que são descritas como protetoras, também não é tão elucidado. Nos pacientes imunossuprimidos, a doença costuma se apresentar de uma forma mais avançada, pode acometer ali sintomas incomuns e costuma ter um pior prognóstico. E é uma doença que, atualmente, né, depois de avanços em radioterapia, quimioterapia e imunoterapia, teve a sua taxa de cura elevada para acima de 80% nos pacientes com menos de 60 anos. O diagnóstico da doença, o paciente geralmente vai se apresentar com uma linfonodomegalia supradiafragmática, é uma linfonodomegalia que vai, assim, geralmente evoluir de forma contígua, né? Ela vai se disseminar por cadeias linfonodais contíguas, mas também pode afetar sítios como baço, pulmão, fígado e medula nas doenças avançadas. Os sintomas B vão estar presentes em cerca de um terço dos pacientes e pode haver ali um sintoma bem típico, que é o prurido. Ele não vai estar presente em todos os casos, né? Mas quando está presente, ele é bem típico da doença. O diagnóstico, ele deve ser feito apenas por biópsia excisional. Então, as amostras por core biopsy, né, e por punção por agulha fina, elas não são adequadas. E o que vai caracterizar o marco da doença é a presença da célula de Ritzenberg, que é uma célula que tem origem é uma célula B, né, de origem do centro eliminativo, que tem ali um pano de fundo de células inflamatórias. A classificação da OMS divide a doença em linfoma de Hodgkin clássico e em linfoma de Hodgkin com linfocitose, que eu traduzi ácido do inglês, mas é o linfoma de Hodgkin com predominância linfocitária nodular. Do linfoma de Hodgkin clássico, ele vai ter vários subtipos, né? O esclerose nodular, celularidade mista, depressão linfocitária e o rica linfócitos, mas o foco da apresentação hoje vai ser o linfoma de Hodgkin com predominância linfocitária nodular
por todas as particularidades dele que eu vou mostrar à frente. Existe, só uma curiosidade, né? Existe uma proposta que o artigo traz de renomear esse subtipo para linfoma de células B com predominância linfocitária nodular, para deixar assim mais claro ainda, né, a diferença em relação à doença de Hodgkin mais clássica. Mas eu vou tratar a doença como linfoma de Hodgkin com predominância linfocitária nodular, tá? Na apresentação. Em relação ao linfoma de Hodgkin clássico, né, a característica marcante é a presença das células de Wittenberg, né, no fundo inflamatório reativo. Os subtipos, a esclerose nodular é um subtipo mais comum, afeta pacientes mais jovens, costuma apresentar uma doença mais localizada, cervical, cadeia mediastinal. O subtipo de celularidade mista afeta os extremos de idade, né, crianças e idosos. A doença costuma se apresentar de forma mais avançada e tem um prognóstico pior. O subtipo de depleção linfocitária é mais raro, afeta principalmente pacientes com imunodeficiência e costuma ser uma doença mais extensa e mais sintomática. E o subtipo rico em linfócitos vai lembrar bastante ali morfologicamente o linfoma com predominância linfocitária nodular, mas diferente desse, né, ele vai ter um imunofenótipo clássico do linfoma de Hodgkin. Em relação à biologia da doença, né, um marco bem importante ali é a superexpressão dos ligantes, né, do PD1, PDL1, PDL2. Só explicando assim rapidamente, o PD1 ele vai ter uma ação ali inibitória, né, da imunidade, vai estar presente em linfócitos, né, e algumas células, principalmente apresentadoras de antígeno, vão regular ali, de forma fina a resposta imune, tendo a presença dos ligantes, né, do PDL1 e do PDL2. E aí, quando acontece essa ligação, vai acontecer uma inibição da resposta imunológica. E aí, as células neoplásicas, né, as células de Steinberg, elas vão se aproveitar justamente desse mecanismo, elas vão expressar proteínas ali que vão ter a mesma ação, né, do PDL1 e PDL2, e isso é um dos mecanismos de evasão imunológica que o tumor apresenta, né? E, inclusive, é um grande alvo ali de terapia imunológica, né? De PDU. Agora, entrando no foco do artigo, que é o linfoma de Hodgkin com predominância linfocitária nodular, é uma entidade bem distinta, né? Bem diferente do linfoma de Hodgkin clássico. A primeira diferença, assim, bem marcante é a ausência das células de Wittenberg clássicas. Na verdade, as células que vão ser típicas, né, desse subtipo são as células pipoca, né, ou LP cells, que o artigo chama, que são as células de predominância linfocitária. Essas células, diferentes das células de Wittenberg clássicas, elas vão ser CD20 positivas e geralmente vão ser CD30 negativas. A faixa etária mais acometida são homens entre 30 e 50 anos. A doença costuma ter um curso mais indolente, costuma ser uma doença mais localizada. Então, sintomas constitucionais em doença extranodal é mais raro acontecer. É uma doença que vai se apresentar principalmente de forma nodal, localizada, costuma poupar a mediastina e abdômen, então é um fator para chamar a atenção quando você está investigando, né? Se acometer mediastina e abdômen, você já vai assim, abrir mais o leque, né, para diagnósticos diferenciais. E por ser uma doença com um curso clínico indolente, ela apresenta uma tendência a recidivas tardias, e isso vai ser um fator muito importante na escolha do tratamento, como eu vou mostrar mais à frente. Em relação à epidemiologia, esse subtipo ele representa cerca de 5 a 6% dos linfomas de Hodgkin, tem um predomínio ali masculino, que é 3 para 1, o pico, né, de 30 a 50 anos, como eu mencionei, e é uma doença com alta sobrevida global, mas com alto risco de recidiva tardia, e uma coisa bem importante é o risco de transformação histológica,
que é uma coisa a se lembrar nos pacientes, principalmente nos pacientes com recidivo, né? O risco de transformação para linfoma difuso. A biologia do linfoma com predominância linfocitária nodular, as células também têm origem do centro germinativo, são as células LP, né, as células pipoca, que são como se fossem umas variantes das células de Wittenberg. Elas vão ser chamadas de célula pipoca justamente pela morfologia, elas vão ter ali um núcleo mais lobular, né, o núcleo convoluto, os nucleolos mais inconspícuos, né, não é tão evidente. O imunofenótipo, ele vai ter marcadores de célula B, CD20, CD79A, CD45, e vai perder ali a expressão do CD30 e do CD15, o que é assim, o marco mais diferente ali das células de Wittenberg. São células que vão preservar o receptor, né, o BCR, e vão ter uma via de sobrevivência um pouco diferente, né, das células tumorais do linfoma de Hodgkin. São negativas para EBV, geralmente, o que também é uma diferença do linfoma de Hodgkin clássico. Em relação ao microambiente tumoral, vai estar ali presente um fundo de células dendríticas, né, foliculares, com linfócitos B reativos, vai ter um fundo inflamatório também, mas vai ter ali um predomínio de células T helper circundando as células tumorais. E a apresentação na histopatologia também vai ser um fator diferente do linfoma de Hodgkin, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Em relação à sinalização do microambiente tumoral, vai haver ali um rearranjo de genes de imunoglobulina com hipermutação somática, é ali a estratégia, né, de maturação dos linfócitos B, só que isso vai acontecer de forma patológica aqui, né? E em relação a vias de sobrevivência, que vai ser bastante marcante, é a via do VCR, ele vai permanecer ativo, né? Vai ter ainda a expressão de VCR, só que ele vai ficar ali de uma forma não funcional, e aí o tumor ele vai ativar principalmente a via do NF-kappa-beta como uma via alternativa de sobrevivência, e dentro desse processo vão estar relacionadas diversas coisas ali, inclusive o próprio ABV. Existe uma descrição, né, de que o próprio ABV ele expressa proteínas que vão ativar essa via alternativa, nessa via de sobrevivência. Tem a questão do PD1 também, como eu mencionei. Então, é uma via bem complexa, né, de sobrevivência tumoral. A apresentação histológica da doença também é heterogênea. Foram descritos padrões de A a F. Eles vão seguir mais ou menos ali um contínuo, né, que o artigo fala. Os padrões A e B, eles vão apresentar as células tumorais, as células LP, dentro de nódulos. E aí os nódulos podem ser mais nodulares ou mais serpinginódulos, a apresentação histológica. O padrão C vai ter muitas células LP fora dos nódulos, que já difere do A e do B. O padrão D vai ter ainda uma arquitetura nodular, mas vai começar a ter um predomínio de células T sobre as células B. E isso vai ficando mais evidente de acordo com a progressão dos padrões, digamos assim. O padrão vai ter mais ainda a expressão de células B, de células T, perdão, e isso vai chamar a atenção pela semelhança à transformação para o linfoma de grandes células B rico em células T histiócitos. E a histologia do tumor vai ser de forma ali mais difusa, né? Não vai ser mais tanto nodular. O padrão F, ele também vai ser difuso. As células LP, né, as células pipoca, vão estar ali dispersas entre agregados de células T, e vai ter um aspecto descrito como ruído por traço, né, um aspecto morph-item.
na histologia. Esses padrões são descritos e existe ali uma correlação clínica entre os padrões histológicos, né, os padrões A e B. A doença costuma se apresentar com estágios mais iniciais, intermediários. O estágio C costuma ter uma apresentação clínica mais intermediária e o estágio D e o E, uma doença mais avançada. E o estágio F, ele já chama ali a atenção mais para uma possível transformação. Os padrões C, D e E costumam ser doenças mais agressivas, com maior risco de recaída, mas apesar de haver essa descrição, né, na literatura, os padrões histológicos eles ainda não guiam o tratamento, né, não existe ainda uma evidência robusta em relação a isso. E o prognóstico ele ainda é feito principalmente de acordo com o estadiamento clínico. E justamente pela existência dos diversos padrões ali histológicos, mais uma vez traz a importância da biópsia excisional, né? Para que se tenha uma amostra realmente representativa da doença. Em relação à apresentação clínica, é uma doença que costuma apresentar-se de forma mais localizada, estágio 1 e 2, na maioria das vezes. As cadeias mais acometidas são as cadeias cervicais e axilares, e o envolvimento mediastinal e extranodal vai ser raro, pode acontecer, né, mas vai ser raro. O paciente não costuma ter tantos sintomas B, né, costuma ter mais um curso clínico indolente. Para o diagnóstico, a histologia mais clássica, digamos assim, né, vai ser a histologia do padrão nodular, com a presença de células LP e com o imunofenótipo característico, né, com a perda do CD30. Mas por conta de alguns subtipos, né, histopatológicos, por conta da apresentação clínica, por conta das diferenças em relação ao linfoma de Hodgkin clássico, a diferenciação entre a doença, né, e os linfomas bem indolentes é muito importante, que vai determinar principalmente o tratamento, né, o acompanhamento. O estadiamento é feito com PET e o estadiamento clínico é feito pelo sistema ANRABO. O prognóstico costuma ser bom, tem uma alta sobrevida global, acima de 90%, mas tem bastante risco ali de recaída tardia e de transformação histológica, então isso ele mostra a importância do acompanhamento, né, de uma forma bem atenta. Em relação à estratificação de risco, o estadiamento clínico que a gente usa, mesmo o estadiamento NABO. O padrão histológico, ele não vai entrar de forma direta, né, ele não foi ainda assim validado, mas ele é útil, tá, para determinar quais são os pacientes com risco maior de recaída ou de transformação. E os pacientes que precisam de uma atenção diferenciada são os pacientes que têm fatores de risco para transformação em forma de fluxo de grandes células V, que são os pacientes com doença avançada no diagnóstico, com padrão histológico difuso, né, padrão principalmente D e E, e os pacientes que têm recorrências múltiplas. São esses pacientes que vão ter que ficar com uma vigilância maior para a transformação em forma de fluxo de grandes células B. Em relação ao manejo clínico, existem diversas opções, né? O artigo ele traz de acordo com o estadiamento clínico, principalmente, e com as comorbidades, com os fatores de risco que o paciente vai ter no diagnóstico. Então, para a doença localizada, estágio 1 e 2, o tratamento que mostrou mais benefício, tendo em vista principalmente que é uma doença que pode ter recaída, foi a radioterapia isolada, né? São espacialmente pacientes com uma apresentação mais localizada, né? Eles se beneficiam mais de radioterapia isolada. Nos casos mais selecionados, claro, né? Os pacientes com padrões nodulares mais clássicos, né? Sem grandes fatores de risco, eles vão se beneficiar desse tratamento. Você pode também fazer
combinações de quimioterapia com radioterapia, como um tratamento mesmo ali para linfomas B mais indolentes, ou até mesmo o próprio rituximab, você pode usar de forma isolada, para os pacientes que não vão tolerar tanto a quimioterapia ou a radioterapia. O artigo ele traz que houve uma resposta boa inicial, mas o controle das recaídas não foi tão bom quando comparado a esquemas como radioterapia isolada e esquemas como quimioterapia. Mas você pode usar essa estratégia em alguns casos nos pacientes mais frágeis, por exemplo. Os pacientes com doença avançada, estadiamento 3 e 4, você pode adotar estratégias parecidas com os linfomas B, os outros linfomas B, né? Você pode usar ali R-CHOP, R-COP, ou você pode usar uma estratégia de tratamento escalonado para BA-COP com PET-INTERI, e vai depender ali do que o paciente tolera, né? E em relação a essa estratégia, os dados ainda são limitados. Em relação à recaída dos pacientes, o retratamento vai depender principalmente da extensão da recaída e do histórico de tratamento. Então, pacientes que não fizeram ali quimioterapia intensiva, né, que não foram expostos à toxicidade da quimioterapia previamente, eles podem usar essa estratégia agora na recaída, né, pode fazer rituximab com quimioterapia. E os pacientes que já fizeram ali, já foram expostos, né, uma carga quimioterápica alta, você pode tentar uma estratégia mais conservadora, com o rituximab isolado, né? Você pode tentar associar a radioterapia. Então, você vê assim que o manejo é bem individualizado, né? Não existe ainda assim um tratamento padrão, vai depender da avaliação clínica, do perfil do paciente, do histórico dele, tá? E o transplante autólogo ele é uma estratégia para alguns casos selecionados, principalmente para os pacientes com doença mais agressiva, ou seja, com recaída de doença com menos de 24 meses de tratamento, com doença disseminada e com acometimento extranodal, né, ático medular. Então, assim, a conduta vai ser individualizada de acordo com o tempo de recaída, o tratamento prévio que o paciente foi submetido e a carga tumoral de doença. Um dado assim, interessante é que a transformação para linfoma difuso de grandes células B costuma ser mais frequente no padrão histológico E, que é aquele padrão mais difuso que eu mostrei mais atrás, e costuma ter um prognóstico melhor do que o linfoma difuso de novo, né? Então, é um dado ali que eu achei interessante trazer. Em relação a cenários futuros, né, o artigo traz que algumas estratégias de tratamento estão sendo desenvolvidas, né, para essa doença, principalmente envolvendo o CAR-T-cell, né, a terapia com CAR-T, e com anticorpos específicos. Inclusive, ele traz no artigo um estudo que está em andamento com o específico mosunetuzumab, que é um específico CD20 e CD3, está sendo estudado aí, se eu não me engano, é na América do Norte, para o linfoma de predominância linfocítica nodular. E a conclusão é uma doença, uma entidade ali bem distinta do linfoma de Hodgkin clássico, né? Tem características biológicas, clínicas próprias. O curso costuma ser indolente, tem alta sobrevida, mas tem um risco significativo de recorrência tardia. Existe uma possibilidade de transformação histológica por linfoma difuso de grandes células T, principalmente aqueles quadrinhos histológicos mais difusos. O diagnóstico ele precisa ser bem estabelecido, né, com histopatologia, com imunofenotipagem, com a amostra adequada, né, vai ser fundamental para diferenciar do linfoma de Hodgkin clássico e dos linfomas B indolentes. O tratamento ele é individualizado, de acordo com o estágio e padrão histológico, principalmente.
doença localizada tende a se beneficiar mais de radioterapia isolada ou quimioterapia com radioterapia, e a doença avançada, você costuma usar mais estratégias que envolvem quimioterapia e rituximab. Existem novas terapias que estão sendo estudadas para melhorar o controle e reduzir as recidivas da doença, e tudo isso mostra a importância do segmento prolongado, né, que é a detecção precoce das recaídas e da transformação para linfoma difuso. E essas foram minhas referências. É isso, obrigada. Obrigado, Amanda, pela apresentação. Excelente apresentação, muito boa resumo que você fez. Importante citar que essas referências, esse artigo principal que a Amanda utilizou, ele foi a discussão do Nilo Gunners ano passado, né? E, e a gente trouxe aqui para a nossa sessão. Eu queria, então, abrir para perguntas, comentários para a Amanda. Quem gostaria de começar? Vence a bilheta. Doutora Helena, a senhora quer fazer algum comentário inicial? Fernanda, eu quero inicialmente parabenizar a Amanda, muito bem apresentado o trabalho. Eu queria para a Amanda e para ti, essa heterogeneidade histológica que classifica nesses padrões que vai de A até a F. Nós temos alguma ideia dessa, quando a gente pede recebe o resultado? Ou isso não é ainda... Pronto. Eu não sei se a Amanda quer responder, eu respondo. Fica à vontade, Amanda. Eu tenho pouca experiência, de que, assim bem dizer, nenhuma, né, em relação a essa doença, mas pelo menos o que tem, que eu consegui assim, concluir do artigo, né, que eu estava pesquisando tudo, é que vai ser muito importante para o patologista a descrição clínica do quadro, porque o grau ali de suspeição, por ser uma apresentação bem diferente, né, do linfoma de Hodgkin, o grau de suspeição pode ser baixo, né, dependendo da forma que você até solicita mesmo a biópsia, a forma que você descreve, né, no pedido. Eu acho que a apresentação clínica vai ajudar o patologista a conseguir mesmo suspeitar e identificar esses padrões. Não sei se eles descrevem dessa forma que está no artigo, né? Mas acho que o doutor Fernando pode ficar melhor em relação a isso. Um comentário que eu queria fazer é o seguinte: eu, eu tomei conhecimento dessa subclassificação exatamente nessa reunião que eu fui em Lugano e que foi uma manhã inteira, praticamente discussão da anatomia patológica, de Uhum. patologia. E que era exatamente acho que eu cheguei até a comentar com a senhora, eu disse que foi dissecada para dominância linfocitária, até brinquei, né? E o que eu tenho, assim, para mim, se você for raciocinar de maneira prática, né, objetiva, o que que é predominância linfocitária do ponto de vista histopatológico, ela é uma proliferação linfóide nodal, tá? Que tem, que pode ter ali alguma coisa inflamatória, mas muito pouca, comparada ao Hodgkin clássico, e que tem classicamente essas células que a Amanda chamou pipoca, que eu acho que é popcorn, né? A tradução do inglês, né? Aham, Que ele, inclusive, sai nos laudos popcorn, tá? Os uhum. patologistas não costumam, pelo menos que eu saiba, não costumam traduzir, não. Eles botam do jeito que é no inglês. E que eu acho que isso é talvez a localização dessas células popcorn, elas próximo, porque você não tem no predominância linfocitária, você não tem célula de Reichenberg, né? Você tem CD30 negativo, CD15 negativo, que é o Hodgkin clássico. Então, assim, é uma doença realmente que está ali quase indo para o não Hodgkin, né? Mas
classicamente não Hodgkin não tem célula popcorn, né? Então, acho que isso é um aspecto importante. O fato de ser CD20 positivo. Então, assim, só respondendo a sua pergunta, doutora Helena, ainda não é um hábito, tá? A Hum. gente ainda está na fase da dificuldade de diagnóstico correto de predominância linfocitária, pelo menos para mim. Eu não sei os outros colegas que estão aqui se poderiam talvez se manifestar, mas para mim eu tenho essa dificuldade. Como é uma doença rara, é um percentual de 5%, 3 a 5% dos Hodgkins, a gente não vê com muita frequência, né? Então acaba que a gente tem menos intimidade com a doença, né? E aí, quando eu digo a gente, é todo mundo envolvido, do patologista ao clínico, né? Então a gente ainda não tem, mas eu acho que isso é algo que necessariamente vai acontecer, porque apesar disso não ser utilizado ainda para definição clínica, a definição ela é pautada no estadiamento, como a Amanda colocou muito bem. Isso é importante para a gente entender, por exemplo, a questão do prognóstico, eu acho, tá? Hum. Tanto é que eu acho que, se não me engano, é o subtipo F, né? Tem mais recaída, mais recidiva, né? Você sabe qual é a coisa que mais me incomoda em predominância linfócita? Tem várias coisas que me incomodam. Diagnóstico, ah, e no tratamento, eu estava fazendo aqui tentando lembrar de pessoas que eu tratei com jovens, com radioterapia isolada, a doença voltou, Hum. tá? Então, essa história dessa doença poder voltar e com mais frequência que as outras, me incomoda muito. E num meio como o nosso, onde a gente tem infinitas dificuldades, tá? A gente tem nossa primeira dificuldade é um estadiamento adequado. Diagnóstico, estadiamento adequado. Então, acesso a PET, etc, etc. A nossa outra dificuldade é conseguir tratar adequadamente, porque esses doentes não têm acesso a rituximab pelo SUS, a menos que eles sejam não Hodgkin, né? E mesmo difuso de grandes células ou folicular. Então, já é um problema também, né? A sensação que eu tenho é que o tratamento ideal é a associação de é um R-CHOP, tá? A gente vai ser muito bom esse levantamento que a Amanda vai fazer, porque a gente vai tentar, vai ver o que aconteceu com nossos doentes nos últimos anos. Eu lembro da gente ter tratado um rapaz no nosso ambulatório dos residentes há uns 3, 4 anos atrás. E agora já não sei mais como ele está, o que aconteceu, se está bem e tal, eu não sei. Então vai ser muito importante ter esse retorno do que a gente tratou. E uma coisa importante que eu acho é que, assim, lembrar que nos idosos sempre tem a opção do rituximab isolado. E uma coisa importante que eu acho também é, assim, qual o percentual desses doentes? São duas perguntas que eu acho que cabem. Que precisou de autotransplante, então é uma coisa importante do seu trabalho, Amanda. E, assim, o CAR-T para esses doentes, ele talvez, dentro dos Hodgkins, ele seja o que mais ainda vai se adequar em função especificamente dessa proximidade muito maior do não-Hodgkin, né? E a história do uso do mometuximab, quem realmente está sendo testado, é um bispecífico CD20, CD3, ele tem estudos em andamento mesmo, e parece que são muito bons, tá? Mas a gente ainda não sabe, né, os resultados todos. Então, acho que seria essa as minhas considerações, assim, doutora Helena. Não sei se mais alguém gostaria Fernando, de... nós de- temos ideia, Amanda, quantos a gente já conseguiu levantar de predominância linfocitária? Quantos casos? Tu tens ideia, sim? Doutora, acredito que o seu banco de dados que a senhora me mandou Hum. é o maior mesmo, assim, que tem descrição, pelo menos aqui do serviço que eu saiba, que não é, assim, não costuma, não é um diagnóstico que a gente costuma muito ver, não, mesmo. Doutora Helena, a senhora me comentou o número que tinha naqueles 1.000 casos. A senhora Não, eu digo, comentou com... não, Fica à no vontade, diga. total nós temos quase 1.800 casos. Não, O, eu digo de predominância, a senhora comentou é, comigo.
É porque eu não me Pois é. lembro exatamente, mas a senhora chegou a comentar comigo, é, se não me engano, era, assim, agora eu não sei de cabeça com certeza, mas tanto é que nós chegamos à conclusão, a senhora e eu, que a gente ia olhar o todo e que depois a gente ia separar a partir de 2000, que tinha mais ou menos padronizado o ABVD, para a gente olhar, né? Embora o tratamento não seja ABVD, né, desses doentes. Nos últimos anos a gente tem tido pouquíssimos casos, eu não sei se é por dificuldade diagnóstica, tá? O que eu tenho assim de memória Hum, dessa doença é que quando transforma não é bom, tá? é. Não é uma coisa muito boa de tratar, não, entendeu? Então, não sei se muito em função da nossa dificuldade, das nossas dificuldades, né? Mas eu acho que a possibilidade aí de trazer isso, essa pauta e de alguma maneira olhar isso com mais detalhe vai ser muito importante para nós e para os pacientes, claro. Fernanda, eu fiquei assim interessada, viu, Amanda, nesse padrão histológico, Uhum, porque quando ele transforma, quer dizer, tem o padrão lá embaixo que é o pior. Quando ele uhum. transforma para um não Hodgkin, Doutora. Para o não É, Hodgkin, doutora aí eu Helena. fico me é, perguntando se nós não erramos lá no primeiro diagnóstico, sabe? pois Doutora é. Helena, desculpa, fale, Amanda, fale, mas é Não, porque Vale, deixa a eu pa- Amanda, falar. desculpe. Não, era só para comentar que ele traz justamente essa consideração mesmo no É, artigo. E ele perde tanto o padrão uhum, ali de Hodgkin hum, que ele a considera praticamente uma transformação ali. É como se fosse seguindo ali uma progressão, né, de é, 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 proporção de célula T, célula B, né, da proporção da apresentação das células, se vão estar dentro dos nódulos, se vão estar fora, vão seguindo como se fosse um padrão, mas quando chega aqui no final, ela praticamente é um linfoma não Hodgkin mesmo. exatamente, é interessante porque, desculpa aí, Amanda, interromper, mas, por exemplo, ó, padrões A e B, você tem popcorn dentro dos nódulos, né? é, Inclusive, aí o padrão C, você tem muitas células popcorn fora dos nódulos, né? Que isso não é um padrão de não Hodgkin, essa é a minha colocação. Você Uhum, não tem popcorn difuso de grandes células, nem folicular, para falar dos dois principais. uhum, No padrão D, você já vai ter aí uma coisa que é interessantíssima, que é a mudança do fenótipo, né? Então, você vai ter exatamente. um predomínio do T. É, Então, você vê que o aí está negócio aí tendo começa a ficar. uma transformação. E aí, quando ele passa para o padrão E, ele está mais próximo do difuso, tá? uhum, Né? Então, ele já é uma doença em transformação mais próxima do difuso, né? E aí, no padrão F, então, esse aspecto aí que ele chama ruído por traça é muito característico, né? Que é o chama moth-eaten, né? Ele é muito... dizem os patologistas, isso ficou gravado na minha cabeça, lá nessa reunião que eu estava, que isso aí é uma coisa assim, bateu o olho, viu. Eu não sei porque eu não sou patologista, mas ficou É, essa informação. E aí, a senhora observa, doutora Helena, e todos que estão aí, que já no final há um predomínio da doença T. São popcorn dispersos entre agregados de células T. Então, de alguma é, maneira, ele vai se aproximando de um linfoma não Hodgkin, mas mais por T, entendeu? É, é, mu- é assim, e com CD20 positivo, não sei se nessa altura ainda está provavelmente tão responsivo ao o rituximab, parece que não, é mais nos estágios iniciais, né? Do ponto de é, vista de tratamento. uhum. Então, realmente é uma doença que eu acho que a gente ainda vai era uma doença aprender tão muito. boazinha, ela está se complicando, né? Era ótimo. Quando a gente. Foi a sensação que eu tive quando eu digo, meu Deus do céu, agora complicaram para a dominância linfocitária, mas não é não. É o É, conhecimento, né? Eu acho que, principalmente, isso ainda vai ficar mais claro com a parte genética molecular, eu acho, doutora Helena. é, é.
Eu acho que quando. Renata, como é que é isso na pediatria? Renata ainda está aqui? Pode falar um pouco Tô para a sim, gente? tô Como é que atenta, é isso prestando na atenção. pediatria, Renata? A Pode falar um pouco? predominância Sim. é Não, de raro, como um muito todo, raro. é raro. Na pediatria é mais a esclerose nodular, mais caracteristicamente, né? Então é Uhum, muito difícil a gente ver predominância linfocítica, apesar de que nos pacientes já adolescentes, numa idade pertinho da adulta, a gente encontra e se depara com esses casos, mas é muito raro. entendi. É, eu acho que eu gostaria de ouvir a Lindiane, ver se ela tem alguma pergunta, algum comentário. Bom dia. Bom dia. Eu queria parabenizar a Amanda pela aula. E eu tenho mais uma pergunta. Considerando-se que o linfoma nodular de predominância linfocitária, ele é um linfoma CD20 positivo, e eu vi ali que na primeira linha de tratamento, a gente tende a fazer o anti-CD20, que é o rituximab, mas que também a gente pode fazer a terapia do ABVD, né? Isso quando o paciente recai, a gente dá preferência por fazer os esquemas de resgate levando mais para o lado do RDAP, RAS, ou a gente vai para o BACOP mesmo. Considerando, por exemplo, se o paciente não tivesse submetido a rituximab na primeira, o médico tiver optado por um ABVD, ele pode depois ser por rituximab, mas se for o contrário, pode? Assim, pelo menos no artigo, né, ele traz ali a opção do BACOP nos casos de doença avançada, mas ele descreve que os dados são bem limitados. A base do manejo é realmente o Ritux e é baseado em choque mesmo, o tratamento, pelo menos nesse artigo. Eu acho que, considerando ali a semelhança com outros linfomas, né, bem dolentes e tudo, ele foca, pela a chance que o paciente tem de recair, e aí você não vai conseguir fazer diversas vezes, né, quimioterapia, né, pela toxicidade e tudo, ele foca bastante nos tratamentos mais à base de tux e radioterapia, e dependendo do caso, a quimioterapia. E aí, em relação ao BACOP, ao ABVD, pelo menos nesse artigo, ele trouxe mais como opção no manejo inicial. Na recaída, ele fala bastante que depende do tratamento prévio. Assim, da minha interpretação, se você não usou previamente, você pode usar agora, mas ele não deixa assim explícito, entendeu? No artigo, a opção da químio. Não sei se deu para É, entender. eu queria só complementar o que a Amanda colocou, principalmente falando do BACOP, né? Para nós, o BACOP não é viável, tá? A gente usou no passado, mas hoje em dia a gente tem uma limitação, por exemplo, de não ter a procarbazina, né? Então, isso é um ponto, mas afora isso, tem uma questão que é a história da toxicidade. O BACOP é um protocolo desenhado Os doentes para não aguentavam, Fernando não, Belo. não exatamente. Não suportavam, né? Então, é um protocolo desenhado para alemão, né? Eu brincava muito na época que a gente fazia, porque chegou a fazer, porque, inclusive, você tem um Beacop escalonado, que a gente nunca conseguiu fazer, né? Porque você vai aumentando a dose, então, para nós não é viável. E aí, mesmo a dose básica, inicial, também eles não toleravam, faziam muita neutropenia e não conseguiam seguir, na verdade, para nós não funciona. Então, mas uma coisa importante é que, assim, uma vez caracterizado, eu acho que o que tratou, como tratou antes, é quem determina como você vai tratar na recaída. E se você, de fato, decidir que para nós, felizmente ou infelizmente, mas acho que é felizmente, o transplante ainda é uma grande opção, né, dentro do SUS, porque é uma terapêutica que pode salvar muita gente e está disponível, né? Eu acho que segue a questão algum tratamento de resgate. Esse tratamento de resgate é o que o centro tem mais
acesso e experiência, isso é o certo, tá? Então, a gente tem feito muito mais R-ICE aqui, o ICE específico sozinho, sem o R, quando não precisa do R, e tenta levar para o transplante. Geralmente, a gente objetiva pelo menos uma remissão parcial, idealmente uma remissão completa. Não resposta, não adianta levar para o transplante. Então, se não tiver quimiosensibilidade, não adianta, tá? E é aquela coisa que a gente até já divulgou e apresentou no Congresso Americano esse ano, que a gente tem na nossa fila do pré-transplante, tá? Em torno de 19% dos pacientes com mieloma e linfoma inelegíveis a transplante, porque nunca obtiveram nenhuma remissão. Somente os linfomas e, surpreendentemente, para nós, no nosso predomínio de casos refratários, não responsivos é Hodgkin aqui no nosso estado, tá? Eu não sei exatamente, nunca consegui entender isso, mas é diferente do resto do Brasil, dos outros, dos outros dados que são apresentados. E afora essa questão, até o nosso número de transplantes em linfoma de Hodgkin é maior do que o de não Hodgkin, na nossa casuística aqui, né? Então, é algo que a gente tem aí como uma possibilidade. CART-C, acho que eu já comentei anteriormente, mas eu acho que era isso. Queria ouvir então a Lisiane. Lisiane, por favor. Olá, bom dia. Dia. Primeiramente, né, parabenizar a Amanda pela excelente aula. É sempre bom revisitar é, essa doença, né, apesar de ser rara. A gente tem alguns pacientes no ambulatório e, inclusive, tem um que o último, pelo menos que eu cheguei a acompanhar, foi um paciente que a história dele era bem interessante. Um paciente que tinha um histórico, era jovem, 40 anos, um histórico de um tratamento prévio para linfoma difuso, se eu não me engano. Tratou com R-CHOP, ficou bem, entrou em remissão e 5 anos depois teve uma recaída e recaiu com o padrão de um linfoma de Hodgkin de predominância linfocítica nodular, que inclusive foi pedido para revisar a lâmina porque a apresentação da recaída foi como se fosse um linfoma bem dolente, né? Na imunohistoquímica veio como, se eu não me engano, como difuso, sendo que o quadro clínico não batia, né? Que eu acho que geralmente a gente tem que pensar, tem que juntar tudo, né? O quadro clínico, a biópsia, a imunohistoquímica e ver como é que esse paciente está. O paciente super bem, não tinha muitos sintomas B, tinha só as linfonodomegalias. E no padrão histológico inicial, se eu não me engano, foi linfoma difuso. Aí depois foi pedido a revisão e ele veio como um linfoma de Hodgkin de predominância linfocítica nodular. Que, inclusive, eu até ia perguntar para a Amanda se ela chegou a ver se tinha na literatura esse padrão, né? Que o padrão é geralmente o paciente ter o primeiro diagnóstico com linfoma de Hodgkin, predominância linfocítica nodular, e depois transformar, né, para linfoma difuso. Se existe relato da forma inversa, no caso, né? O paciente ter tido um difuso, depois recair com de linfocítico nodular, porque no caso esse paciente podia ser talvez um diagnóstico que antes era linfocítico nodular e foi visto na segunda, na recaída, né? Eu não cheguei a ver relato específico disso, mas eu acredito que o mais provável tenha sido isso mesmo, viu? Pelo menos pela descrição até da patogênese mesmo, assim, desse subtipo, eu acho que esse paciente provavelmente já devia ser, né, um padrão ali mais parecido com difuso, né? Talvez a imunohistoquímica também fosse parecida. Tratou com o R-CHOP, que é uma das opções, né, de tratamento, evoluiu bem, né? E recaiu muito tempo depois, né? Que é um padrão também de linfoma de Hodgkin com predominância linfocitária nodular. Então, acho que até a clínica também dele, né? Chama a atenção, bate, né? Não sei como é que era a clínica inicial, mas a clínica da recaída, né? Paciente bem, né? Doença ali bem indolente, chama a atenção, né? Acredito que possivelmente desde sempre ele era, mas eu confesso que eu não vi relato específico disso, não. Esse caso eu lembro bem do ambulatório dos residentes, Lesiane, e ele veio com indicação de que a gente
tratasse, né, e fosse encaminhado para o transplante, para o autotransplante. E na ocasião, o que chamava muita atenção era a condição clínica dele muito boa, o estado geral muito bom. E por causa disso, a gente pediu para revisar a lâmina do diagnóstico, tá? Pediu para rever, porque, para mim, a minha leitura é que aquele sempre foi uma predominância linfocitária, tá? E que aquilo ali era um aspecto evolutivo mesmo, porque Sim. até o raciocínio inverso não é habitual, não desconheço também, tá? Nunca vi relato, não. Então, a minha leitura sempre foi essa, nesse caso, né? Por último, eu queria ouvir a Carla, nossa residente aí de segundo ano. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Primeiro, parabenizar a Amanda pela aula. A minha dúvida é mais, a pergunta é mais para o senhor, né? Pensando que, assim, é uma doença indolente, eu sei que, assim, para o nosso cenário, a gente geralmente não pega esses pacientes em estágio 1 ou 2, né? Mas pensando nesse cenário de estágio 1 e 2 e ser uma doença indolente, né? E que a radioterapia é uma opção de tratamento isolado. Se a gente poderia fazer uma vigilância clínica ativa e não escolher a radioterapia. Eu, não, eu, assim, eu pessoalmente não vejo essa conduta sendo proposta. Nunca li. Entendeu? Na verdade, o mínimo de tratamento que você faz em doença isolada é radioterapia, tá? Então, radioterapia local, né? E você tem que, eu acho que tem que ter 110% de certeza que aquela doença está restrita àquele local e que você tenha uma condição ideal de estadiamento, né? E aí, assim, um PET scan muito bem feito, todos os exames, marcadores bem feitos, e aí você talvez possa irradiar. Eu tive um único doente que eu irradiei, e como eu disse a vocês, passou algum tempo, ele ficou ótimo, a gente ficou feliz porque era uma predominância linfocitária, e era localizado, era cervical, e foi muito, na ocasião foi bem estadiado, e faz tempo, não tinha nem PET nesse tempo, tá? Era só tomografia. E aí optou-se, é um rapaz que ele ia casar, enfim, tinha todo um drama aí na história. E aí optou-se pela radioterapia. E passou um ano e pouco, a doença voltou. E aí voltou, teve que fazer químio na época. E, e na época, assim, a gente nem tinha ainda não tinha ainda rituximab como tem hoje, enfim, era uma outra realidade. Mas acho que a observação só não, porque não é uma doença que você só observa, né? Ela não é uma doença benigna, inflamatória. Ela é uma neoplasia, né? Então acho que desconheço. Chegou a haver alguma observação assim, Amanda? Não, professor, em relação a isso, não. Né? Eu Ele também sempre traz desconheço. uma opção de Né? tratamento mesmo. Né? Acho que o mínimo é a radioterapia, Carla, tá? Sendo bem objetivo. Pessoal, a gente está indo para o final, né? Tem dois Peraí, Fernando, minutos. deixa eu só falar. Por Essa favor, da doutora Helena. radioterapia que a Viviane falou. Teve uma época que nós fizemos, eu tenho esses dados, levantamento de segunda neoplasia. Todos, sem exceção, dos que tiveram segunda neoplasia, tinham feito radioterapia. Inclusive, paciente com predominância linfocitária que tinha feito só radioterapia e fez segunda neoplasia. Segunda Então, neoplasia sólida, doutora? eu posso pegar os resultados, Amanda, e passar para ti, não me lembro assim, decorado. Uhum. Mas alguns que fizeram, um que fez só radioterapia, inclusive. Doutora Helena, me permita um comentário do que a senhora está dizendo. Eu Quantos tenho você conhecimento. quiser, Fernando. Não, eu tenho conhecimento dessa sua informação, porque já levantamos isso juntos, inclusive, é, e até pensando em segunda anel e olhando exatamente os que tinham miodisplasia, lembra que a gente fez isso há Uhum. algum tempo atrás? E tem uma coisa que eu acho que que é muito importante. A radioterapia, ela, tirando essa condição de radioterapia isolada, ela é complementar, né? E a radioterapia hoje
teoricamente, é muito, muito diferente do que nós fizemos há 30 anos Exatamente. atrás. Não, nem Tá? se compara. A gente irradiava, era aquela história do mediastino, Y invertido, É, eram doses cavalares, né? Eram era. doses assim, porque na verdade, Não, a própria naquele período, aparelhagem era diferente. era, entendeu? Aí entra depois a radioterapia conformacional e entra banho de elétron, acelerador, entendeu? Vai ficando uma coisa mais refinada. Não que seja coisa boa, não, tá? Eu acho que a radioterapia é sempre algo que dá um frio na espinha, né? Da gente. E a gente tem, assim, teme pelo doente, mas eu acho que mudou o perfil, né? É, E aí com ela certeza. entra de uma maneira mais suave, digamos assim, né? Será que a gente pode usar essa palavra? E uma coisa que talvez, não sei se a Renata está aí ainda, eu sei que no Rodg, na criança, vocês irradiavam mais do que a gente, Renata. Não sei como é hoje. Sim. Tô, Fernanda? Não- agora eu estou lhe ouvindo, pode falar. Ah, perdão. Então, a gente fazia muita radioterapia. Os pacientes que a gente acompanha hoje no ambulatório de efeito tardio, a grande maioria deles fez, não só, né, especificamente para a dominância linfocítica, mas o Hodgkin sempre foi tratado com muita radioterapia na infância. Então, a gente faz o acompanhamento desses efeitos até hoje. Mas sim, é utilizado. Hoje em dia, o protocolo atual brasileiro, né, para o tratamento na infância e adolescência, a radioterapia ela é discutida caso a caso, ela não é mais recomendada, mas até 5 anos atrás, todos eram muito irradiados. Me assustava aquilo, ver tanta radioterapia. Pessoal, então a gente finalizou passando 2 minutinhos, mas eu quero parabenizar a Amanda, agradecer a vocês todos pela presença e um A bom resto Amanda de vai semana. fazer um lindo trabalho, viu? Ah, não Agora tenho sim. nem dúvida, viu? Tenho É. certeza absoluta disso. Então, muito obrigado a todos, obrigado, parabéns, Amanda, um bom resto de semana para todos. Um abraço. Obrigada, Tchau, professor. tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, bom dia. Tchau, tchau.